capítulo 9 do livro do profeta Ezequiel. Ele então gritou aos meus ouvidos com alta voz, dizendo: Fazei chegar os intendentes da cidade, cada homem com a sua arma destruidora na mão. E eis que viam 6 homens a caminho da porta alta, que está voltada para o norte, e cada homem tinha uma arma destruidora em sua mão, e entre eles havia um homem que estava vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cinta. E eles entraram e se puseram ao lado do altar de bronze. E a glória de Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, indo até a entrada da casa, e ele chamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta. E o Senhor lhe disse: Vai pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que choram por causa de todas as abominações que são cometidas no meio dela. E aos outros ele disse, ouvindo eu: Ide após ele pela cidade e feri, não poupe o vosso olho, nem tenhais piedade. Matai velhos, jovens, virgens, crianças e mulheres, até exterminá-los. Porém, a todo homem que tiver a marca, não vos chegueis. E começai pelo meu santuário. E então eles começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. E disse-lhes: Contaminai a casa e enchei os átrios de mortos. Saí. E eles saíram e feriram a cidade. E aconteceu, pois, que havendo-os eles ferido e ficando eu de resto, caí sobre a minha face. E clamei e disse: Senhor Deus, tu destruirás todo o restante de Israel, derramando a tua fúria sobre Jerusalém? Então disse-me ele: A iniquidade da casa de Israel e de Judá é grandíssima, e a terra está cheia de sangue, e a cidade repleta de perversidade, porque eles dizem: O Senhor abandonou a terra, e o Senhor não vê. E quanto a mim também, o meu olho não poupará, nem terei piedade, mas farei recair sobre a cabeça deles o seu caminho. E eis que o homem vestido de linho, a cuja cinta estava o tinteiro, tornou com a resposta, dizendo: Fiz como me mandaste. O capítulo 9 do livro do profeta Ezequiel vai dizer sobre caminhos de bênção e caminhos de maldição. Quando nós entendemos que a fúria sobre Jerusalém é uma fúria de amor, porque o Senhor, ele ama a terra de Jerusalém. Porém, Jerusalém se volta contra o Senhor, fazendo práticas abomináveis. E assim o caminho de guerra, de tribulação é revelado, porque o Senhor assim quis fazer. E quando o Senhor ordena para cair mortos nos átrios, ferir a cidade, o Senhor está revelando que Ele odeia o pecado. O pecado nos afasta de Deus. O pecado nos faz estar contra Deus. Porque quando nós pecamos, nós ferimos aquele que habita em nós, aquele que nos mostra e nos revela a criação. Porque o Senhor nos criou, foi o Senhor quem nos moldou. E diante da soberania do Senhor, diante do poder do nosso Criador, muitas vezes nos rebelamos contra a sua vontade. E o Pai, que é grandioso e nos dá o livre-arbítrio para fazermos conforme a sua vontade, conforme o seu querer. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Porque a palavra de Deus, ela é soberana. Porque a palavra de Deus é juízo. E quando nós entendemos essa justiça, nós entendemos que há um julgamento.
Os justos são marcados para a libertação. E o que é a libertação? É o conhecimento da palavra de Deus. Porque conforme nós vamos conhecendo a palavra de Deus, mas nós nos encontramos com Ele no santuário. Mas nós podemos estar diante de um juiz e dizer aquilo tudo que nós fazemos, nós entregamos na mão de Cristo que morreu por nós para nos dar salvação. E quando nós entendemos que a nossa salvação vem por meio do sacrifício de Jesus na cruz, a nossa salvação vem pelo amor de Jesus na cruz por nós. A nossa salvação vem pela nossa remissão através do sangue do Cordeiro de Deus, através de Jesus Cristo que dá a vida para nos salvar. E quando nós compreendemos que esse amor é porque Deus ele entrega o seu Filho para nós. E por isso a revelação da palavra ela precisa ser contínua nas nossas vidas, porque quando nós passamos da ignorância de não entendermos os nossos comportamentos, as nossas ações, é porque nós precisamos nos preparar tanto no nosso interior como no nosso exterior para fazer aquilo que Deus determina. Porque quando chega algo na nossa mão para fazer, muitas vezes nós não queremos fazer por orgulho, por ego, por vaidade. Mas o Senhor é aquele que nos chama. É aquele que nos chama para o novo, aquele que nos chama para abrir as visões, para dar vista aos cegos, para fazer cumprir a palavra de Deus nas nossas vidas. E quando nós compreendemos, nós entendemos que tudo tem um propósito de Deus. Se há guerras, se há confusões, é porque o Senhor determinou. E quem somos nós para contrariar a ira de Deus? Quem somos nós para revogar e para dizer ao Senhor que não deve existir mortes nem guerra? Mas o Senhor, ele vem com a espada, ele vem ferir, ele vem matar, porque muitos não querem ouvir a sua voz. Muitos não querem ouvir aquilo que ele tem para revelar. Muitos estão fazendo as suas próprias vontades, vivendo seus próprios prazeres, sendo induzidos para um caminho de assolação. E quando nós compreendemos isso, nós entendemos que o Senhor ele quer nos mostrar e nos revelar o quanto nós precisamos entendê-lo e conhecer o nosso Deus é a maior riqueza que nós podemos ter. Porque quando muitas vezes estamos aflitos, quantas vezes estamos com interrogatórios na nossa mente, nós precisamos compreender que tudo isso está na palavra de Deus e precisamos avançar a cada dia, precisamos compreender que a cada dia vai se passando e os dias vão se passando e essa palavra ela é oculta a nós que aceitamos Cristo. Mas como nós vamos aceitar o nosso Cristo se nós não conhecermos o nosso Pai? Nós precisamos conhecer o nosso Deus. Nós precisamos entender o nosso Deus. Nós precisamos nos aproximar de Deus. E o que é aproximar de Deus? É compreender a palavra, é compreender o seu querer, é compreender a sua verdade, é compreender a sua vontade e estar alinhados com a vontade de Deus, estar alinhados com o propósito de Deus, sendo firmes e fortes diante do poder de Deus para as nossas vidas. E quanto mais nós nos aproximamos, quanto mais nós somos vivenciados por essa palavra de vitória, de vida, nós entendemos que nós somos criatura do nosso Pai.
E quando nós temos esse desejo de aproximação, e quando nós temos esse desejo de conhecê-lo, de fazer a sua vontade, de cumprir os seus mandamentos, de nos arrepender das nossas falhas, dos nossos pecados, da nossa inocência, quando nós reconhecemos isso, nós estamos dizendo ao nosso Deus que nós precisamos cada vez mais nos aproximar, que nós devemos cada vez mais matar a nossa carne, matar os nossos desejos, renunciar aquilo que para nós acreditamos que é o melhor. E o caminho do homem é perdição, mas o caminho de Deus é vitória. O caminho de Deus é eternidade. E quando nós compreendemos isso, nós avançamos nessa palavra de verdade, de sabedoria, porque é a única palavra que nos confronta, a única palavra que nos faz revelar quem é o nosso Deus. Porque o Senhor, Ele conhece o interior. Quem é que conhece o interior das nossas vidas a não ser o nosso Deus? Quando nós compreendemos isso, nós entendemos que o Senhor é perfeito e que nós somos falhos, mas que nós precisamos buscar essa perfeição em Deus. Que nós devemos colocar todos os nossos órgãos, todo o nosso sistema celular, todas as nossas correntes sanguíneas, todos os nossos órgãos, nossos corpos diante do Senhor. Porque Ele sabe como manusear. Ele que criou as nossas vidas e entende cada detalhe, cada posicionamento. O Senhor conhece todos os registros das nossas células. O Senhor conhece tudo que está dentro do nosso coração que foi guardado. O Senhor conhece todas as visões que nós abrimos, portais para enxergar. Ouvidos são portais, olhos são portais, nariz são portais e boca são portais, órgãos genitais são portais. Então nós temos esses portais onde nós escolhemos aquilo que nós queremos ingerir para dentro. E o que nós temos ouvido, quem nós temos ouvido, o que nós temos visto, o que nós temos visto, o que nós temos sentido, cheirado, o que nós temos falado, o que nós temos recepcionado nos nossos lábios, o que nós temos guardado no nosso coração, nos nossos pensamentos que estão interligados. O que nós estamos buscando, qual é a fonte de vida eterna, qual é a fonte que gera vida para as nossas vidas, é o Pai. Somente Ele é digno da nossa vida, da nossa virtude, das nossas canções. Precisamos estar atentos e vigilantes para que o Senhor possa se manifestar através das nossas vidas e que todos os portais sejam para a glória de Deus, que possamos ser limpos hoje desses portais espirituais, para que tudo aquilo que é bom, agradável, tudo aquilo que é de boa fama, tudo aquilo que é bênção venha a ser atraído para as nossas vidas. E que tudo aquilo que é maldição, tudo aquilo que não é bênção, que vá para longe das nossas vidas, que saia. Que possamos receber hoje essa revelação dos céus e que possamos, através dos portais, estar presentes no santuário do Senhor, adorando com os nossos olhos, ouvindo a sua palavra, respirando o seu Santo Espírito, invocando e clamando o seu nome, adorando em verdade, de coração, limpando todo o nosso coração, toda a nossa mente daquilo que não agrada ao Senhor, colocando os nossos órgãos genitais como santuário vivo para a glória do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus restitua e restaure todo o seu ser para glorificar o nome daquele que vive eternamente.
E que não esqueçamos do versículo que diz: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.